Já que você ainda tinha o negócio da censura. Me lembrei agora que no primeiro álbum do Hanoi foram 3 ou 4 músicas censuradas. Totalmente Demais, não podia tocar na rádio, porque a censura falou que era um elogio a homossexuais. Teve Espartana, porque tinha a palavra tesão. A palavra tesão não podia tocar na rádio. Teve uma outra canção chamada Polila, que falava um assunto político, de um assassinato que tinha sido cometido pelos militares. E outra canção também foi proibida em execução pública, porque ainda tinha essa coisa da censura atrapalhando. O jovem foi também, né? Tinha que fazer. Jovem também tinha um tip, né? Eles botavam palavreado, né? Sim, mas quando o Jovem saiu, quando o primeiro LP saiu da gente, quando a gente gravou em 85, ainda tinha censura. Quando saiu o disco em 86, ainda tinha censura. No meio de 86 é que a censura acabou de vez. A senhora Solange Hernandes não deixava escapar nada. Famosíssima. Nossa, aquela ali era terrível, era terrível. Você falou de uma coisa muito importante que eu sempre dei muito valor: letra. Eu tô com 54 anos, eu sou de 71, desse compacto aí que você falou da bolha. Pelo meu trabalho aqui com o canal, como jornalista que gosta de cultura, sempre cai naquela, você precisa ouvir os artistas novos também, tudo. Eu falei, claro, eu ouço. O que as assessorias me mandam, eu ouço. O que me emociona, o que fala mais alto, eu vou fazer uma resenha, vou convidar aqui para bater um papo e tudo. Mas eu sinto falta da quantidade de letras boas que tínhamos nos anos 80. Sabe? Cara, eu estou falando de Cazuza, eu estou falando de Renato Russo, eu estou falando do Herbert Viana, do próprio Leone, eu estou falando do Tavinho Paz, de Bernardo Vilhena. É assim, é covardia. Eu não estou falando que na minha época era melhor, mas era. Sabe? Hoje em dia, assim, você não encontra. As músicas não têm mais o mesmo impacto e eles parecem que estão mais preocupados se a frase vai render na melodia bem ali sonoramente do que com a mensagem em si, do que com o impacto que essa mensagem vai ter. E eu queria fazer essa pergunta para ti, Arnaldo. Você sempre teve essa ligação forte entre música e poesia, principalmente, óbvio, né, com o Tavinho Paz. Como nasceu esse DNA poético da banda? Mas não só com o Tavinho. Eu acho que o Tavinho é seu parceiro mais recorrente, mas você, como a gente falou, assim, tem parcerias com Cazuza, tem parcerias com Lobão e tudo. Conta pra gente esse DNA poético da banda, essa sua preocupação com o discurso. Na verdade, eu sempre tive uma motivação, porque eu sou da época da ditadura, né? Então sempre tive uma preocupação muito grande em uma certa manifestação política nas letras, né? Eu só vim descobrir e depois que passou a época da bolha, eu sempre tive mais preocupação com o som, muito influenciado pela coisa lá fora, mas também eu dava certo valor na letra, mas minha preocupação sempre foi mais com o som. Mas depois que eu comecei a trabalhar com Caetano Veloso, eu comecei a pensar de outra maneira. Eu vi que a poesia é tão importante quanto a sonoridade, quanto as melodias, quanto o ritmo. Porque depois que eu voltei da Inglaterra, fiquei mais ligado no ritmo do que na melodia e do que no som, propriamente dito. Então, nessa formação do Hanoi, eu comecei a tentar juntar as duas coisas, principalmente depois que eu descobri o Tavinho Paz. O Tavinho Paz foi muito importante na minha vida e muito importante na vida do Cazuza também. O Cazuza me falou que um dos caras que mais influenciou ele para escrever canções foi o Tavinho. Eles eram muito amigos, tinha uma turma ali em volta do Cazuza. Antes mesmo de eu conhecer o Tavinho, tinha uma turma ali que andava com o Cazuza, antes do Cazuza entrar para o Barão Vermelho, do qual o Tavinho fazia parte. O Tavinho sempre foi um cara muito prolífico. Escrevia e mimeografava os livros dele de uma maneira assim muito constante, né? Toda hora ele estava lançando um livro novo. O Ricardo sabe como é que ele é. Se ele tivesse aqui, ele já tinha inventado 10 mil projetos, né? Toda hora ele tinha um projeto na cabeça. Histórias mirabolantes, né? Histórias incríveis, né? Muito rápido, histórias né? Histórias e projetos incríveis o tempo todo. Muito rápido, ele era muito articulado, né? O Tavinho me influenciou muito na minha poética e na maneira como a gente fez as canções e as letras. Na verdade, eu queria mudar o mundo, né? Uma ideia ingênua de querer mudar o mundo.
de querer derrubar o sistema. Hoje eu quero que o sistema funcione para todo mundo. Não quero mais derrubar o sistema, não. Quero que o sistema funcione de uma maneira agradável para todo mundo. Mas a gente só muda essa nossa visão de adolescente com a maturidade, né? Hoje a gente quer que o sistema funcione. Não, porque, não é porque eu queria chutar o pau da barraca, muita gente queria chupar o pau da barraca. Mas eu quero que o pau da barraca fique em pé e que a barraca sustente e dê uma sombra para a gente sobreviver nesse inferno que é o mundo de hoje. Sim, sim. Ricardo, olhando para a estética do Hanoi, né? Havia rock and roll, obviamente, tudo, era uma banda de rock, mas também elementos de percussão, de brasilidade e tal. Como vocês pensavam esse som na época? Você falou, né, que do Serio Nada tinha o berimbau e tudo. O Arnaldo acho que trouxe bastante dessa influência ali, né, do ritmo que ele está falando depois de Londres e tudo. E isso era muito diferente também no som do Hanoi. Esse swing. Essa questão da percussão, ela foi importante na sonoridade, né? Inclusive, a gente teve um percussionista, o Alex Holanda, que foi quem me apresentou ao Arnaldo, né? Que ele, inclusive, faleceu, o nosso Alex, né? É uma figura, foi percussionista do Hanoi, e foi quem me apresentou, né? O Arnaldo, e eles ouviram a fita cassete, olha, a gente quer esse tecladista e tal. E eu acho que a percussão foi fundamental, por conta do swing, com esse baixo do Arnaldo, né? Slap e essa percussão, né? Então, timbales, né? Tinha toda essa estética, assim, não é? E eu acho que tinha um som diferente, né? Era difícil você ver uma banda de rock com tanta percussão como o Hanoi. Inclusive, teve uma faixa que a gente fez no chamado, acho que foi o disco chamado Coração Geiger, com a Mônica Millet, que ela, neta da mãe menininha, que ela levou a entourage dela lá para o estúdio da EMI, a gente fez uma faixa com bastante percussão, não é? Eu acho que foi o Marçalzinho que gravou, não foi o Arnaldo? Não sei se foi o Marçalzinho. O Marçalzinho gravou com a gente também. Mas é engraçado você estar falando isso, porque desde a primeira formação do Hanoi, sempre teve um percussionista, né? Uhum. Mas eu estou me lembrando muito dessa faixa, não é? Gods, que tinha... Aí me lembrei, a gente tinha um tecladista, éramos 4, baixo, batera, guitarra e percussão. Mas a gente chamava o Villani para tocar teclado com a gente. E um dia a gente foi abrir o show do Raul Seixas no Parque Lage. A gente não tinha gravado o disco ainda, se não me engano. E foi um tumulto, porque o pianista não apareceu, o Julinho Villani não veio. Então estávamos só nós 3 no palco. Baixo, guitarra e bateria e percussão. Não tinha teclado. E quando a gente tocou totalmente demais, a plateia esvaziou assim, mas antes da plateia esvaziar, alguém na plateia gritou assim: sai fora, menudo! Chamou a gente de menudo. Que isso? Menudo é foda. E o Raul já estava naquela fase de cheirar éter. E foi um desastre o show dele, coitado. E a Maria Jussá, porque o Circo Voador estava fechado, estava naquela transição, então a Maria Jussá organizou no Parque Lage. Eu me lembrei desse detalhe agora. Aí logo depois o Alex de Holanda falou: Arnaldo, tem um amigo meu que toca teclado pra caramba, vou chamar ele. Pode chamar então. Aí o Alex chamou o Ricardo. Que massa. Sensacional, sensacional. Eu cheguei então, lá... A gente já tinha gravado o primeiro disco já, então, quando foi chamado de Menudo. Agora... eu entrei para fazer... Sai fora, Menudo. Sai fora, Menudo. Acho que foi em 87, para fazer a excursão do fanzine. Exatamente. Foi para fazer 88, 88. 88,